das situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Ataque Rápido e hoje é especial. Hoje eu estou especialmente feliz, já vamos descobrir porquê. E apesar disso tudo, apesar da minha felicidade, o episódio de hoje, meus caros, é focado em quê? Em dores. Podia ter escolhido aqui um ibuprofeno para patrocinar este episódio. Vamos falar das dores de crescimento ou decrescimento, vamos lá ver como é que isto dá, do Sporting. Numa segunda parte, hoje temos duas, como um grande programa, temos duas partes. Não temos intervalo, mas temos duas partes. Mas a primeira parte, o que é que vamos falar? Da Libertadores do Botafogo. Um trocadilho aqui um bocadinho fácil, mas vai dar Ninguém resultado. estava à espera. Vai dar resultado. O Botafogo venceu a Libertadores e já lá vamos porque hoje temos convidados especiais. Meus caros, porque isto é assim, é um programa de alto gabarito. Mais que um? Mais que um. Já vais perceber sou porquê. eu o outro, não é? Não. Tu és especial, Luís, E não sou convidado. à tua maneira. Ok. mas Para os meus filhos, mas eu sou não especial. és convidado especial hoje. Hoje temos Eduardo Massa, editor de O Gol, que é o domínio brasileiro, domínio BR do 00, para falar connosco do Botafogo e desta conquista muito especial. E não temos quem? Não temos Pedro Filipe Maia. Não temos. É isso Não que eu ia temos. dizer. Não temos O homem está não sei aqui. a quanta distância e vai participar não sei quantas vezes neste episódio. É ridículo. Ele está à distância, foi correr, vai dar a volta ao mundo a correr, não sei onde é que ele anda. E porquê que eu disse que temos um convidado especial? Porque ele não está cá, mas faz-se sentir presente, porque ele não consegue largar esta cadeira, está cá em espírito, está cá a acompanhar o Botafogo à distância, pelos vistos, não é? Temos um correspondente Sim. especial em Valência. Sim, em Valência. Deve estar a comemorar também. É. Ele se calhar saiu a correr, a comemorar e não voltou. Se calhar foi É isso que isso. aconteceu. Se calhar vamos começar, o Pedro fica um bocadinho em espera para aprender a estar cá. Exato. E vamos começar com o Eduardo. Eduardo, bom dia. Olá a todos. Olha, muito obrigado pelo convite, né? E eu queria dizer que é preciso ter um coração de gelo para não sentir emoção com esse título do Botafogo, né? Como todos viram, foi um momento assim impressionante, de uma forma impressionante e muito bom acompanhar isso, né? E muito bom verdade. estar com vocês aqui, de Obrigada. volta com o Luís. É. Saudades do nosso Mister na área. Algumas das pessoas certamente se lembrarão. Nós fazíamos o Tem Mister na área, que era um podcast que nós fazíamos aqui na redação. Eu com o Eduardo Massa e sempre mais algum companheiro do Gol. Portanto, vai ser bom para recordar. Eu, por acaso, comungo dessa ideia porque eu estava a jantar nesse dia com o Duarte Monteiro, que durante algum tempo esteve aqui no painel, e estávamos a vibrar claramente com o Botafogo e a festejar depois daquele impacto inicial. É impressionante, é. Deixa-me enquadrar aqui, É tudo épico nesta vitória. e como botafoguense sofrida que sou, aliás eu escolho sempre clubes para sofrer, que foi, eu acho que ilustra um bocadinho, Eduardo, se calhar podes falar-nos disso, mas ilustra um bocadinho. O Botafogo, para quem não viu, começa com uma expulsão aos 2 minutos. Portanto, entra na final da Libertadores, é uma final, e tem nada mais nada menos que uma expulsão aos 2 minutos. Consegue ainda treme ali na segunda parte, tem ali um 2-1, portanto fica ali a tremer, e só na final, portanto quem vê o resultado parece 3-1, foi um passeio no parque, mas não foi. Foi um jogo intenso. Eduardo, tens alguns destaques aqui desta vitória? Primeiro, acho que tem o destaque coletivo, né? Quando você ganha 10 contra 11, desde o primeiro minuto, eu perdi esse primeiro minuto, então quando eu comecei a ver o jogo, já eram 10 contra 11. E Já estava injusto o jogo para ti. Na verdade, eu acho que deixou o jogo mais justo, porque a superioridade do Botafogo foi clara, mesmo no 10 contra 11. Claro que teve ali um momento que eles tiveram que se fechar, tinha um jogador a menos. Não, a segunda mas parte, o Atlético... 2-0 no primeiro tempo. Sim, foi um jogo resolvido ótimo. no primeiro tempo, é impressionante. Mas na né? segunda parte trouxe mais dificuldades para o Botafogo. Eu não nem enquadrei, não sei, eu acho que isto é de domínio geral de quem acompanha futebol, mas estamos a falar do jogo da final da Libertadores, Claro. Atlético. Sim, Atlético Mineiro, Botafogo. Eu, como espectador neutro nesse confronto, imparcial, vamos dizer assim,
eu fiquei realmente assim, aquele jogo trouxe um acréscimo de emoção, aquele momento inicial com uma expulsão trouxe mais emoção para o jogo, tornou aquela final ainda mais importante. E o 2-0 no primeiro tempo foi muito cruel com o Atlético Mineiro. Foi muito cruel com o Atlético Mineiro. Eu fico a imaginar o torcedor que foi ali para a Argentina. Para quem não sabe, a final foi na Argentina, não foi no Brasil, né? E o estádio estava cheio, foi bonito, foi uma festa bonita, ainda toda alvinnegra, né? Por botafoguenses e atleticanos. E isto que o Eduardo diz, atenção, não é assim tão comum quanto isso na América do Sul, quando são as finais continentais, não é assim tão fácil quanto isso encher os estádios. Não é nada Aliás, fácil. houve uma polémica sobre isso, né? Houve Sim, várias sim. provocações dizendo que o Botafogo nunca iria conseguir levar adeptos em quantidade. E eu, pelo menos na transmissão, estavam sempre a aparecer muito mais os adeptos do Botafogo do que do Atlético Mineiro. Não? Mas é difícil porque eles são também é preto e difícil. branco. Pois, também é verdade. Eu confesso que era difícil identificar ali quando vi aquele tem mar sempre a estrela, alvinegro, né? mas foi certamente um espetáculo muito bonito. É muito difícil, a logística na América do Sul é muito mais complicada que a logística na Europa. E ainda tivemos problemas com aeroportos e botafoguenses desesperados a falarem: eu esperei minha vida inteira por esse momento e eu não vou conseguir chegar no jogo. Então teve um pouco até essa Chegou toda a emoção gente ou não? antes do jogo. Eu imagino que sim, né? Espero que sim. O Nilton Santos estava cheio também, eles puseram transmissão no estádio. Exato. Então foi um espetáculo muito bonito das duas torcidas, né? E claramente, óbvio, dos botafoguenses que fizeram a festa ali na Argentina. Né? Ainda sobre essa festa, deixa-me só fazer uma anotação. Eu vi um vídeo de um casal, ela do Atlético Mineiro e ele, não sei se viste, está aqui a nossa Regi a rir também. E ele do Botafogo, e ela chorava no fim, chorava e ele não festejava, e ele dizia para quem estava a filmar: não, hoje eu nem vou festejar hoje, eu vou só consolá-la, eu vou só dar-lhe suporte, porque também é difícil, porque é uma segunda final perdida já este ano para o Atlético Mineiro, julgo eu, não é? Eu acho que eles já tiveram ali uma taça. Da Copa do Brasil? É a Copa do Brasil? Sim. E foi Agora não a tenho Copa do Brasil. Então, Foi com quem? São Paulo? O Atlético foi São Paulo? Tenho certeza, posso ir ver. Foi agora, olha. Desculpem, eu Apanhei-vos, trouxe este tema para cima da mesa. Ainda bem, enquanto vocês confirmam. Olha, Mas já- o mais importante é que chegou a falar de dor, né? E Sim. o botafoguense é uma espera imensa. É especializada em dor, não é? E a dor do ano passado, a dor do ano passado só aumenta a importância desse título. Imagina a emoção que depois de tudo que se passou dos últimos... desde 95, o último título brasileiro, o último título relevante de importância nacional do Botafogo, até chegar esse momento. E ainda teve aquele momento em 2023, que foi um momento de tanta esperança e também de tanta humilhação depois. Sim. Então foi de muita dor, porque é aquele momento em que você vê que você pode finalmente colocar fim a uma espera e aquilo se desfaz de uma maneira tão cruel com o botafoguense, né? E de repente vem esse ano de 2024 para redimir tudo. Para libertar a dor mesmo. Exato, realmente é libertador para todo o espírito, essa dor, esse espírito espírito de perdedor, de quem se acostumou nos últimos anos a perder num clube tão tradicional e agora voltar a tomar essa grandiosidade, que é a grandiosidade da Estrela Solitária, a grandiosidade do Botafogo. Esse Botafogo que foi o clube mais importante do Brasil, ao lado do Santos, nos primórdios do futebol, do auge, na era de ouro do futebol brasileiro, no despertar do futebol brasileiro, né, pro mundo, que era o Botafogo do Garrincha, né? Um Garrincha que nunca ganhou uma Libertadores. Estrela solitária, né? E que teve lá numa semifinal e perdeu para o Santos do Pelé. Ou seja, o botafoguense teve até esse azar. Num momento histórico em que o Botafogo tinha metade da seleção brasileira, jogadores craques de altíssimo nível. Mas apanhavam um grande Santos. E tinha também do outro lado o Santos do Pelé. Né? Então,
era muita frustração e muita dor acumulada ao longo dos anos, não é? E eu ia dizer que parece que é quase o ADN do torcedor, do adepto do Botafogo, não é? Que parece que tem sempre, parece que sabe, não é sabe, mas parece que sente que nunca vai conseguir, que vai faltar sempre ali. E de facto esta Libertadores, se calhar, não sei se concordas, veio limpar esse drama do passado antigo, não é? Mas deste passado recente também, com Luís Castro, com Lage. Já vamos entrar nesta onda dos treinadores portugueses. Eu estou a sentir que o estúdio está a ser invadido agora. Portanto, se calhar vou-te só cortar. Não sou eu, sim, Massa. vamos. É este esse o Maia, respondente. pá, é uma coisa, pá, Este quer nosso- sempre entrar. mas Este que nosso coisa. convidado especial de Valência, não é? Bom dia, amigos, como estamos? Estou no aeroporto de Valência, longe de vós, mas sempre convosco no pensamento. Vim cá, como vos tinha dito, correr a Maratona de Valência. Quando vocês acharem que fazem coisas parvas na vida, pensem que eu paguei para correr 42 km e ainda levo uma dor de pernas comigo. Mas também levo uma medalhita gira, aqui dourada, que não é de ouro, mas que marca aqui este feito. Olhem, para vos dizer que o Botafogo inspirou-me nesta maratona, porque eu fiz uma maratona chamada Maratona a Botafogo, mas o do ano passado é que eu comecei empolgado e acabei mal. Este ano, felizmente, acho que absorvi, porque eu estive a ver o jogo, acho que absorvi as energias do Botafogo e dei-lhes sorte, porque estive a ver o jogo antes de ir descansar para correr e foi com grande alegria que vi o Arthur Jorge fazer um feito espetacular. E estava a pensar também quão injustos às vezes somos, porque acho que o feito do Arthur Jorge não foi tão engrandecido como na altura Jorge Jesus, já falamos disso no episódio, e merece mais do que tudo, porque foi uma final épica, sobretudo depois daquela expulsão, uma das mais épicas da história da Libertadores. Queria mandar-vos um grande abraço, desejar aí um bom programa, para a semana estarei de regresso, dizer-vos também que vi um bocadinho do Sporting e, apesar de não ter analisado aquilo com olhos de ver, com olhos de profissional, mas dá para perceber que a linguagem corporal de toda a gente, treinadores e jogadores, está completamente diferente e, portanto, acho que o campeonato mudou definitivamente de favorito. Mas isto deixo para vocês discutirem, mando-vos um abraço, partilharei esta medalha convosco e hoje, ou assim que ele saia, Gonçalo, é para dar andamento. Quero ouvir o episódio. Se viesses, mas é trabalhar ou... Chega Abraço. aqui, faz logo spoilers, quer logo entrar, Exato, não te ganha no desenterrado, quer trazer uma medalhinha de Valência. Já vi, Mas exato. pronto, não é? Quer E A trazer... única medalha que ele consegue trazer para aqui é essa. E ainda me fez fazer uma comparação aqui entre o Rubem Amorim e o Luís Castro, hein? Eu acho que pode ser uma para vocês também, porque o Mas Rubem... há uma diferença, é que o Ruben Amorim deixou títulos em Alvalade, não é? Ganhou dois sim. títulos em 4 anos. Olha, vamos falar Mas então... percebo o que é que dizes, percebo o que sim. dizes. Mas, Saiu na mão de cima, coitados de quem vem. Exato. Eu sei que a Márcia quer falar do Luís Castro. Não, para já mas quero eu, falar do Arthur eu quero Jorge. falar, exatamente, eu quero Vamos. perguntar ao Eduardo Massa em que patamar é que já está Arthur Jorge no futebol brasileiro e obviamente no Botafogo. O Botafogo estará lá em cima mesmo. Exato, aqui nós temos que ter um cuidado entre o que o Arthur Jorge significa para o Botafogo, que já com certeza é dos mais importantes da história do Botafogo, ganhou o título mais importante da história do Botafogo. Logo, ele está ali já. Ele é ídolo, se ele sair hoje, ele vai ser ídolo, como todos os campeões junto com o Botafogo. E se ele for inteligente, sai hoje? Hoje não, no final. Não, da ele tem uma semana aí, pelo Eu menos. sei, eu duas. Mas Se dirias tudo que, der certo, mais duas. dirias que é né? melhor ele sair no fim? Não, eu acho que não, porque ele não está assim há tanto tempo e tem ali uma base que, se for mantida, pode ainda ganhar mais coisas. Mas voltando à importância do Arthur Jorge, ele certamente já é muito importante para o Botafogo. Estou a sentir que vem um mas aí. Não, a questão é a questão pro futebol brasileiro. Para o futebol brasileiro, o que significa o Arthur Jorge? Não muito, como se... aqui tem sempre a comparação injusta com aquela passagem fugaz do Jorge Jesus, que acho que é uma passagem que muda um pouco o cenário do futebol brasileiro e principalmente para os técnicos portugueses no futebol brasileiro e técnicos estrangeiros em geral, mas o futebol brasileiro sempre teve muitos estrangeiros ali da Argentina, Uruguai. E depois o Abel. E depois o Abel, que o Abel é pela longevidade, o trabalho que o Abel faz até hoje também transforma. O Abel hoje é aquele técnico
que se ele quiser ser candidato à seleção brasileira, ele vai estar lá entre os 3 principais candidatos. Se ele quiser ser candidato a governar o Brasil, achas que está lá também, o Abel? Eu acho que não Brasil pela paixão não, mas- clubística. Talvez ali Ali da zona de São Paulo, talvez. ele ali. pode Mas- ser um governador do estado de São Aqui em, Paulo. Portugal, é. aqui em Portugal há muitos anos que se fala que se o Ricardo Araújo Pereira se candidatar a Presidente da República, ele tem hipóteses. Deixa-me só puxar aqui um Desculpa. gancho. Não passaram 100 anos, como Jorge Jesus tentou profetizar, e já nos últimos 6 anos, 3 treinadores portugueses conquistaram o troféu. Jorge Jesus 1, Abel Ferreira 2, Artur Jorge 1. O Jorge Jesus continua à frente nesta demanda em popularidade no Brasil. Sente-se isso ainda? Ou já começa a perder alguma escala? O Jorge Jesus acho que nunca vai perder a popularidade porque ele foi primeiro pioneiro. É pioneiro, exato. Ele é pioneiro. Ele não que seja o primeiro português, mas o primeiro a causar esse impacto. Sapinto já lá tinha estado, atenção. Ele tem uma coisa que as pessoas não pensam muito, mas é sempre melhor depois que acaba. Ele teve uma passagem breve, não teve tempo de ter decadência, ele não teve tempo de perder, né? Então a imagem que fica é sempre idílica. Imaculada. Exato. Então, isso faz com que o Jorge Jesus, a impressão que as pessoas tenham do Jorge Jesus seja diferente do Jorge Jesus real. E também não trocou clubes no Brasil, não é? Não. Por isso, houve por isso é que eu dizia a questão do Sim, Artur já. Jorge. Se calhar, ou seja, imaginando que ele também ganha o campeonato, sair com este bis como o Jorge Jesus conseguiu, poderia ser bom para ele agora não experimentar o insucesso, não é? Sim, pode, mas nunca vai ter a mesma imagem Claro, que deixou já é depois o do Jorge Jesus. Sim, E sim. também tem aquela questão de ter sido no Flamengo, que é o clube mais popular do Brasil, também, obviamente, ajuda. E o Jorge Jesus tem aquela coisa folclórica que casa muito bem com o futebol brasileiro. O Arthur Jorge não tem isso. Nem o Abel Ferreira tem exatamente isso. O Jorge Jesus é uma criatura folclórica. Ele parece que ele é um personagem, né? Nós todos sabemos que ele é aquilo. Mas ele parece um personagem. E é um personagem do jeito que o brasileiro gosta, assim, principalmente o não brasileiro, o carioca. Né? O carioca adora isso. Né? Nossos personagens costumam ser um pouco, ter aquela arrogância, mas com um pouco de bom humor, com um toque de humor, com um pouco de loucura. Personagens como Romário, Túlio Maravilha, para citar um botafoguense, que carrega o Maravilha no nome, né? Assim, no apelido, assim, Sabe que está a dar uma gafe, mas não quer saber, não é? Isso também apimenta. Então nós gostamos desse toque, assim, exato, e com um pouco de galhofa envolvida, mas com ar de superioridade ao mesmo tempo, que o Jorge Jesus sempre carrega, né? Então é isso, o Jorge Jesus tem todo esse pacote, né? E o Abel tem um trabalho dele de anos, né? É um trabalho que tornou talvez o maior técnico da história do Palmeiras e com uma seriedade também. O próprio Scolari, com quem ele rivaliza como o possível maior técnico do Palmeiras, diz que o Abel é o maior, não é? Sim. Provavelmente é o maior. Tem o Filipão, tem o Rubens Minelli, tem outros técnicos que passaram pelo Palmeiras de importância histórica. Para quem não está a par, o Abel chega em 2020, ganha a Libertadores no primeiro ano, ganha a Libertadores no segundo ano, ganha o Brasileirão no terceiro, ganha o Brasileirão no quarto. Este ano podia ser o primeiro a fazer o tri, não é? E agora vou tentar diferenciar aqui. Eu acho que o Jorge Jesus foi o pioneiro, foi aquele que encantou. O Abel é a seriedade, é o compromisso e a competência. O Abel é competência, né? Todo mundo, quando pensa no Abel Ferreira, pensa em um técnico competente. E consolidado. Né? Exato, quase. consistência, competência. E quando a gente fala no Arthur Jorge hoje, acho que as pessoas pensam em intensidade. Na intensidade, pelo menos no Botafogo dele. Eu não sei se é a cara do Arthur Jorge ainda, porque ele está ainda há pouco tempo lá para nós falarmos disso. Mas a gente pensa em intensidade. Então a gente pensa, e até na beira do campo, nas entrevistas, a gente pensa em uma pessoa intensa. E o Botafogo é isso. O Botafogo, campeão da Libertadores, é um time intenso. Ele ganhou não
não é exatamente, é o mais talentoso, ele não é o Flamengo de 2019 do Jorge Jesus, ele não é a consistência do Palmeiras bicampeão da Libertadores, ele não tem aquela inventividade do Fluminense campeão do ano passado com o Fernando Diniz. O que ele tem é uma capacidade de lutar pela bola que parece que ele passa por cima dos adversários. O Botafogo é um clube capaz, é um time hoje, né? Tem um plantel... É o que quer mais. Que capaz de jogar com 10 contra 11, como se não fosse 10 contra 11. Por quê? Porque eles estão em outro ritmo. Mesmo com 10 contra 11, você sentia que os jogadores do Botafogo estavam em outro ritmo fisicamente em relação aos do Atlético Mineiro. Então você vê o Igor Jesus, o Luiz Henrique, depois o Júnior Santos. São jogadores que estavam o tempo inteiro a fazer trabalho de 2 jogadores, né? E então fazendo com que não fosse tão sentida essa superioridade numérica do Atlético Mineiro, né? E vamos dizer, a entrega, óbvio que teve entrega ao Atlético Mineiro, né? As pessoas podem falar, faltou entrega, faltou raça, faltou... Não, o Hulk estava ali a tentar dar a vida dele. Eu acho que a segunda né? parte até foi muito mais deles. Sim, eu fiquei maravilhado com... Aliás, eu acho que o Botafogo começa a perder... O Atlético começa a perder isto naquele jogo em que eles jogaram para o campeonato, para o Brasileirão, e o Hulk, tem um lado infantil, aquela quesilha que ele cria ali com o Luiz Henrique. Para quê? É estúpido. É comparar. Ele fez 5 jogos na seleção, eu tenho 7 anos e não sei o quê. E depois vem falar aos jornalistas todos a dizer aquilo. Parece que tinha 22 anos. Mas, à parte disso, o Hulk joga muito. É craque total. A forma como ele catapulta a equipa. Eu queria só dizer uma coisa em relação ao Arthur Jorge. Eu também queria pegar esse gancho, mas então deixa-me dizer a mim primeiro. Se me roubares o gancho, vamos ter certeza. Portanto, nós fizemos 2 anos o Tem Mister na área, por isso acompanhei muito o ano passado e há 2 anos. E a forma como o Botafogo cai o ano passado, eu na altura cheguei a dizer que jogador é que vai querer jogar no Botafogo depois disto? E para mim, e acho que é importante também dizer isto, nunca imaginei, nunca achei que seria possível nós estarmos aqui hoje a falar sobre um Botafogo vencedor da Libertadores e muito possivelmente campeão brasileiro no mesmo ano, logo depois do que aconteceu o ano passado, num clube com a história que o Botafogo tem. Por isso acho incrível como é que o Arthur Jorge, para mim deve ser o grande mérito, e é um mérito silencioso porque nós não assistimos, mas acho incrível como é que ele conseguiu injetar constantemente confiança nestes jogadores com um cenário tão negro como o Botafogo tinha. Por mais que haja investimento, por mais que o Textor tenha investido forte, mas essa barreira psicológica é a grande questão, o grande mérito do Arthur Jorge. Tu falas e nós os dois aqui ao lado. Porque deixas-me... Eu quero Eduardo, deixá-la falar antes. Desculpa. Sim. Que eu percebo isso que tu estás a dizer. Eu sempre acreditei, porque eu tenho esta pronto... Sofro, mas acredito, mas também muito pelo projeto que se está a criar. Ou seja, pareceu-me sempre, e vou passar a bola ao Eduardo, ele poderá se calhar falar melhor do que eu, mas pareceu-me sempre que o Textor tinha um projeto para aquilo e que não deixava cair. Mesmo nos momentos em que as coisas estavam mal e no ano passado já se adivinhava e começavam a profetizar, ele próprio sempre tentou uma pessoa muito presente. Aliás, de todos os investidores que eu via a participarem no futebol, muito presente, ele no ano passado ia para a bancada com os adeptos. Portanto, ele tentava sempre ele próprio trazer essa energia de afastar os fantasmas do passado e daquilo que eu fui vendo desde o tempo do Luís Castro, já vou fazer essa provocação, mas desde o tempo do Luís Castro, há de facto um projeto em crescendo. Então parece-me que, mesmo que essa questão psicológica seja muito forte, quando tu não deixas cair o projeto, não deixas cair o investimento e mantens a tua aposta, ou seja, não deixas de acreditar, e eu acho que a certa altura valia um momento que alguém saísse, mas o investimento já era tão grande que acho que se saísse era pior. Eu acho que esse manter esse investimento e esse projeto dá resultados, e se calhar é uma lição para muita gente aqui em Portugal também, para muitos investidores aqui em Portugal. E eu acho que é exatamente isso que eu ia falar. É uma questão de investimento, quem tem dinheiro ganha em qualquer lugar do mundo. E o Botafogo... Ou tem mais condições para ganhar, não é? Exato. Porque eu desconfio disso do PSG. O PSG nunca ganhou a Champions e... A longo prazo ganha, mas o PSG nas Champions
joga contra outros que têm investimentos também Claro, de claro. É grande nível. A longo prazo ganha. E o PSG chegou numa final, não ganhou por acaso, se continuar investindo um dia há de ganhar. Então quem faz investimento ganha. O investimento do Botafogo, o Botafogo não é um coitado, tá? O Botafogo Agora, é o clube que mais investiu na história do futebol sul-americano, mais de 300 milhões de reais. Ou seja, o Botafogo logo tem que ser considerado candidato a tudo. Se não fosse, seria um fracasso, tá? Então, o Botafogo não é um coitado, perdedor, não. É o clube que mais investiu na história do futebol brasileiro. Ponto. Investir por si só não adianta nada, você tem que saber investir. Ainda vê E estratégia, eu acho né? que aqui a estratégia do Botafogo, e por isso eu acho que é cedo dizer, o Arthur Jorge é um técnico que privilegia a intensidade, todo técnico que quer colocar o seu time de forma intensa precisa ter material para isso. Quando o Botafogo começa a fazer investimento, ele está a pensar principalmente nisso, em pegar jogadores que tragam ao Botafogo intensidade. Quando eles começam, por exemplo, a trazer o Tiquinho Soares é conhecido por quê? Por ser um jogador que batalha muito ali na frente, não é pelo talento. Não que seja um jogador ruim, é um bom jogador, mas ele é conhecido por isso, por ser um jogador de entrega. Mas tu dirias que o Botafogo investiu mais do que aquele Flamengo na altura do Jorge Jesus? Sim, investiu mais numa temporada. Ok. E já tinha Estás a dizer investido nesta? nessa dizer temporada, esta, essa atual? temporada. Nessa temporada foi o É maior que investimento. estou-me a do lembrar, clube. esse Flamengo tinha jogadores de grande nível mundial, jogadores não é? Tinha Sim, o Flamengo. o David Luiz. O Flamengo e o Fu- Palmeiras são os clubes que mais investem nos últimos anos, juntos com a Ok, estás com o a falar Atlético só de uma Mineiro, época. né? pronto. Mas nessa temporada foi o Botafogo, e por muito, acho que o dobro, se não me engano, do Flamengo ou do Palmeiras. Foi por muito, não foi por pouco. E trouxe jogadores como o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique, o Fernando Diniz queria ter trazido ele para o Fluminense, porque ele é cria do Fluminense. Não conseguiu porque o Botafogo tinha mais dinheiro, né? Então, essa é a situação do Botafogo hoje. Mas tem que ser um projeto bem feito, tem que ser. Você não pode simplesmente jogar dinheiro sem saber em quê. Então, eles trouxeram jogadores que trouxeram intensidade, eles não foram apenas por nomes, eles poderiam ter ido atrás de nome, né? O Flamengo faz muito isso. É isso, era O essa a minha Flamengo faz questão. muito isso. Vai em jogadores que têm renome, porque para vestir a camisa do Flamengo, eles querem um jogador que seja de seleção, um jogador... Faz parte, né? O Botafogo não precisou ir atrás desse. Ele foi atrás de jogadores que foram compor bem o elenco, Então né? deixa-me fazer uma provocação. Todo o mérito a Arthur Jorge, obviamente, Sim. mas esta conquista é resultado do trabalho desde o Luís Castro até agora? Ou seja, pela contratação de jogadores, pelo desenvolvimento da estrutura, da estratégia, e passou lá ainda? Eu lembrando? lembro-me, a propósito disso, que nós chegámos Sim, a falar apesar do várias Laje. vezes que o Luís Castro também estruturou muito naquele primeiro ano, que foi um Certo. ano muito banal em termos de resultados, mas que estruturou muito o clube, porque eu lembro-me dele se queixar de que Sim. tinha os relevados que eram péssimos para treinar e tudo isso. Ele... pronto, E ele arma aquele projetou de outra Botafogo maneira. que superou as expectativas. Quem arma é o Luís Castro. E já era esse espírito. Um espírito de um Botafogo batalhador. Né? Um Botafogo batalhador e que chegou a ser líder do brasileiro naquela época sem que ninguém esperasse. Porque o Botafogo era a quarta força do Rio de Janeiro. Ou a terceira junto com o Vasco. Ou seja, ninguém esperava. Mas atiram-me estas coisas assim. Não, Magoam-me mas estes é verdade. factos. É Mas verdade, na atiram-me época estes era. O factos. ano É anterior Hoje não é. foi muito... É verdade. Hoje eles podem se colocar, né? Não, mas naquela época era. Inclusive, a mágoa do Luís Castro com o torcedor do Botafogo existe e vem daquele título que ele conquista, que é o título de consolação no Campeonato Carioca, que A é taça- dado um troféu para uma espécie de competição paralela entre os perdedores, e que a torcida vai a ele e ele diz, nunca vou me esquecer desse dia. E não esqueceu, tanto que abandonou o Botafogo no meio da É temporada. verdade. E foi a Chamaram derrocada. burro, não né? era? Chamavam burro o estádio. Sim. E ali o Atenção. trabalho dele era muito questionado. Quando a Atenção. equipa Mas estava a foi receber importante, a taça. Foi muito importante, com certeza. Atenção que eu estive no Brasil nessa altura de Luís Castro e estive, sei lá, 4 semanas.
E eu acompanhei desde o Luís Castro veiado no estádio, portanto, maltratado, insultado, e saí de lá com o Luís Castro a ser ovacionado antes do jogo começar. Ele entrava no estádio do Nilton Santos e era ovacionado. E eu pensei, isto num mês. Portanto, eu também acho... E o contrário também acontece. É isso, eu entendo que... Eu já O Abel Ferreira, semana passada, era chamado de burro. Mas é Incrível, isso. incrível. Ou seja, o que eu sinto é, as pessoas também atacam muito o Luís Castro, mas eu penso, sim, o Luís Castro ficava no Botafogo, perdia 2, 3 jogos, ia ser insultado e veiado. E não era difícil perder 3 jogos. Se o Luís Castro perde aquele campeonato no ano passado, o que ia acontecer com o Luís Castro, né? Pois. Então, ele saiu... Eu acho justa a escolha do Ia estar onde está agora. É. Se calhar, no Ele não teve desemprego. muito não é? sucesso, ele teve a primeira vez que ele foi demitido na carreira, né? O Que Luís ele Castro brincava era para isso, estar né? aqui hoje. Ele não abandonava trabalhos no meio. Eu queria, mister, eu tentei. É verdade, nós tentámos, mas enfim, por Difícil, questões de muita agenda agenda. não veio. Temos de avançar. Eu, para mim, ficava aqui a falar do Botafogo a vida toda, mas pronto, não podemos. Só para fazer esta nota, foi efetivamente a final da Copa do Brasil que o Atlético Flamengo. Mineiro perdeu. Maneiro Maneiro. não. O Atlético Mineiro perdeu com o Flamengo. Mas falando aqui também desta questão dos treinadores portugueses, e já falamos aqui do Luís Castro, falamos do Lage, assim de passagem, que nem se lembra, eu acho que já ninguém lembra quase que Lage passou ainda pelo Botafogo. Mas ainda esta época, o John Textor veio dizer que foi um erro no ano passado ter despedido o Bruno Lage. Ele tem ainda, portanto, deve ter sido ainda na altura da primavera ou no verão, mas eu lembro perfeitamente de ler isso e até achei aqui estranho. eu tenho que defender o texto. Quem se demitiu foi o Bruno Lage. No segundo jogo ele já falava como um derrotado Pois e era foi, líder do... pois Ou foi. seja, o Bruno Lage não deixou outra escolha o texto. Ele criou uma tempestade. Ele criou ali... Foi. Então, Lembro-me a passagem do Bruno Lage foi um desastre. Desastre. Vamos esquecê-la. Então vamos falar ficar de com as coisas passagens boas. positivas. Vamos falar de passagens positivas. Falamos agora desta conquista e super parabéns ao Mister por este feito inédito. Mas depois também há aqui outro treinador português que foi o Pepa, que garantiu o regresso do Recife à Série A do Brasileirão. Do esporte, sim. Portanto, também é uma conquista importante, também não foi muito falada por aqui. E eu gostava de saber, de sentir, se calhar tens mais esse contacto, se calhar não, tens mais esse contacto com o Brasil, como é que está a imagem do treinador português no Brasil? Porque houve assim umas derrapagens também, de umas transições difíceis ali para o Flamengo, de treinadores portugueses. Não, eu acho que há duas coisas aqui. Primeiro, vou dar o parabéns ao Pepa. Foi um trabalho muito bom e muita coragem do Pepa em voltar ao Brasil e voltar ao esporte e voltar para jogar a Série B. Tá? Num clube que também tinha um trauma, porque o clube que começou o ano passado com uma campanha espetacular na Série B e perdeu o acesso. Ou seja, fez a mesma... Foi dramático também. Foi o Botafogo da Série B Certo. no ano passado, tá? E o esporte é gigante, o esporte é campeão brasileiro. Para quem não conhece o esporte aqui em Portugal, o esporte é gigante, tem uma torcida gigante. Se fosse uma torcida aqui em Portugal, provavelmente estaria ali entre as três grandes. E no Nordeste, fala-se, tem a discussão de quem é o maior do Nordeste, muitos falam que é o esporte. E então, parabéns ao Pepa, foi um trabalho muito bom, foi um trabalho de coragem, e ele vai estar na elite no ano que vem com o esporte. Vamos ver se ele consegue manter esse padrão na Série A. Ele fez um bom trabalho no Cruzeiro, tem muita gente que lembra bem dele ainda no Cruzeiro, em Minas Gerais. Então é um técnico que por acaso ainda é bem visto, apesar de ter sido demitido em sua primeira e curta passagem pelo Cruzeiro. Então vamos lá. Tem duas questões que é o técnico português e o técnico brasileiro, né? São duas questões que andam juntos. Primeiro, o técnico brasileiro está em baixa no Brasil, tá? O técnico brasileiro está em baixa no Brasil. O nosso grande técnico dos últimos anos foi o Tite, que é um técnico que já começa a dar sinais também de que o auge já passou. É um técnico fantástico. Com a seleção brasileira, nós vemos os novos técnicos na seleção brasileira sofrendo tanto, acho que valoriza-se ainda mais o trabalho do Tite e acho que para fora fica claro o trabalho bom que o Tite fazia na seleção brasileira, mas é um técnico que também já passou um pouco do auge. O Filipão, até pouco tempo atrás, estava ali a fazer ainda bons trabalhos no Brasil. O Filipão, um técnico que já passou do auge há muito tempo, ou seja, o auge do Filipão foi na década de 90, início dos anos 2000, no máximo ali. Ei!
Não, foi quando ele disse para meter as bandeirinhas na janela. Então, ali foi o... 2004. Esse é que é o auge. Então, aquele foi o último trabalho facilmente reconhecível, assim, de grande porte do Filipão. Achas que Pelo no menos Chelsea, pra mim, né? no Chelsea não foi bom? Né? Tô Não, brincando. não vamos Seguimos, comentar a passagem seguimos. dele. Então, o técnico brasileiro, nesse momento, é um momento difícil para os técnicos brasileiros. Nós já tivemos técnicos de ponta, inclusive o Filipão, Vanderlei Luxemburgo, que chegou a treinar o Real Madrid, e eram técnicos realmente revolucionários para a sua época, e hoje não temos, ponto. E depois tem a questão do bom momento dos técnicos portugueses. Eu acho que aqui Portugal tem se destacado em revelar técnicos. E de todos os níveis e todas as qualidades, e tem uma certa qualidade que vem com a quantidade também, né? Nós tivemos técnicos terríveis no Brasil, portugueses. Nós tivemos o Sapinto, o Ricardo Sá, tivemos o Bruno Lage. Ninguém lembra com carinho do Bruno Lage no Brasil. E tivemos outros E o com Vítor trabalhos Pereira menos... ainda já está perdoado ou ainda não? O Vítor Pereira Mas nunca vai ser perdoado. Mas o Nunca Vítor é- Pereira não era uma questão de competência. Não, não, Foi ele não. fez um bom questão trabalho de- no Corinthians. Não, foi essa mágoa de Essa mágoa traição. daquela exato. troca. Ele fez um bom trabalho no Corinthians e fez a troca, e ele acabou por fazer uma escolha em ser odiado pelas duas maiores torcidas do Brasil. Paulo Sousa Sim. também correu mal. Muito mal, muito mal. Boa lembrança também. Então, nós tivemos técnicos que tiveram passagens muito ruins. Muito ruins. Mas, no geral, hoje, se você perguntar para um clube brasileiro fica sem técnico, tem uma opção portuguesa que eles não conhecem, uma brasileira que eles conhecem, eles vão preferir a portuguesa. Ponto. Por quê? Porque essa aqui ele sabe que não vale. Então, Não é? esse é o número um. É um Preferem o preconceito, desconhecido. Exato, né? Depois tem a questão do projeto. Normalmente, a seleção de um técnico português que chega ao Brasil é mais criteriosa, enquanto dos técnicos brasileiros acabam por ser aquele que está no mercado naquele momento, aquele que é possível. Agora, quando um clube vai atrás de um técnico, ele sabe, fora do Brasil, normalmente ele sabe pelo menos o que ele pretende com aquilo. Já é um bom ponto, né? E sim, a gente, os técnicos portugueses hoje têm são vistos como uma opção muito boa para os clubes brasileiros. Tá? No Brasil, as pessoas pensam sempre em trazer um português quando estão sem técnico. Pronto, Sempre, então isto pode aumentar o mercado ainda para treinadores portugueses no Brasil. Eu acho que é um imagino. mercado que se abriu e não vai fechar tão cedo. Muito Tão bem. cedo. Muito bem. Agora, nós vamos ter sempre sucesso e Insucesso. Insucesso. Lá insucessos. está, É lá normal, está. é natural. A outra questão é a questão do dinheiro. Né? Quem traz o Luiz Castro trouxe pagando milhões. Então ele está num projeto que vai ter muito dinheiro. O Abel Ferreira não chegou para treinar um projeto sem dinheiro. O Arthur Jorge chegou num Botafogo com investimentos milionários. O Jorge Jesus chegou no Flamengo milionário. Então isso faz toda a diferença até o Pedro também. Caixinha. Até o Pedro Caixinha. Há de se lembrar que o Dorival Júnior foi campeão pelo Flamengo também. Chegou, ficou 6 meses e foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. É um técnico que eu considero bom, mas é um técnico já também com algum tempo de experiência e que não é um técnico que eu considero de ponta, apesar de estar na seleção brasileira. Muito bem, Eduardo, não te quero cortar, mas já estamos aqui a ficar sem tempo e eu perco-me com o Rio de Janeiro e com o Botafogo e com o futebol Samba. brasileiro e, portanto, vamos deixar o futebol samba por hoje. Obrigada por teres vindo. Muito obrigado Espero pelo poder convite. ter-te aqui mais vezes. Pode ser que, entretanto, o Arthur Jorge faça história e ganhe também o campeonato e podemos abrir aqui uma janela. É possível. Obrigada por muito este obrigado. bocadinho. Luís, 21 meses depois, o Leão tropeçou e perdeu com o Santa Clara. Em casa. Em casa. Primeira vitória, não perdi em Alvalade, há 21 meses, e a primeira vitória do Santa Clara. Há mérito de Santa Clara, sem sombra de dúvida, Uhum. mas qual foi a maior tropeção do Sporting neste jogo? Onde é que foi a maior dor deste Sporting? Difícil Não essa sei, é difícil. Eu ainda tenho alguma dificuldade em chamar já isto crise, porque o jogo contra o Arsenal acontece de uma forma em que, quando nós olhamos para o passado recente do Sporting e já a saber que o Ruben Amorim ia sair,
àquele jogo absolutamente mágico contra o Manchester City, mas é um jogo em que o Sporting passa por muitas dificuldades na primeira parte e podia ir para o intervalo em situação muito mais delicada, e em que tudo acontece no timing certo e contra uma equipa que se vai abaixo mentalmente muito rápido. Contra o Arsenal, do outro lado, estava uma equipa que individualmente até pode não ser do mesmo nível, mas que em termos coletivos, em termos de confiança, está noutro patamar. E eu acho que o Sporting, até determinada altura, não variou muito em relação ao jogo contra o City. Só que a partir do momento em que se viu a cavar uma desvantagem, pronto, aí foi arrumado. Mas se perguntasses antes da época, quando saiu o sorteio, olha, contra o City e contra o Arsenal, vais ganhar um jogo e vais perder outro, nos 2 jogos em casa, qualquer adepto do Sporting assinava de cruz. Mesmo ainda com Ruben Amorim. Mesmo ainda com o Ruben Amorim, acho que sim. Mas se o jogo contra o Arsenal, mesmo com toda esta questão, enfim, pode-se considerar um percalço, um acidente de percurso, eu acho que o que se viu contra o Santa Clara é muito mais preocupante. Eu ia dizer precisamente isso, ou seja, o problema aqui, as dores estão sobretudo neste jogo contra o Santa Clara, apesar de que o Santa Clara está a ser, neste momento, a equipa sensação do campeonato. Ainda assim, para um Sporting que tem estado, ou tem batido quase todos os recordes, foi problemático aquilo que se viu em Alvalade, não só pelo resultado, mas também pela prestação da equipa. Pela prestação, pela apatia de alguns jogadores, e eu coloco o Edwards à cabeça, porque Edwards tem que... Achas que o Edwards está para o João Pereira como o Gaio estava para o Amorim? Não sei, mas eu acho que o Edwards já estava assim também para o Amorim, um bocadinho. Sim, mas não era o protegido do Amorim. Percebes o que eu quero dizer? Parecia que o Gaio era o jogador protegido do Amorim. Não. Eu acho que quando o Pote voltar não há proteção nenhuma para Edwards. Aqui era a solução, era uma solução mais criativa do que uma solução como o Arder, que é mais um jogador de força, de cavalgar. Acho que o Edwards é o jogador que faz sentido começar neste sistema, mas é um jogador que não pode tardar tanto a nivelar-se por cima. Portanto, sinceramente, para mim, nesta altura, e por mais que ele já tenha dado muita boa coisa ao Sporting e tenha marcado e assistido em lances, em jogos importantíssimos, e é um jogador para mim instável, não é? o Edwards eu não vou dizer que é uma desilusão, mas fica sempre muito aquém do que eu esperava do Edwards no Sporting. E até podíamos estar a falar aqui de um caso isolado, porque o Edwards sai ao intervalo e a equipa ainda vai bem a tempo de virar as coisas, mas depois, não estou a dizer que começa no Edwards, mas há aqui um alastrar total à equipa, e há aqui problemas grandes, porque nós até olhamos para as estatísticas e vemos 21-4 em remates, portanto é um Sporting avassalador. Vemos 76% de posse de bola, é um Sporting avassalador. Mas depois vemos os highlights. Tipo de posse de bola é isso, vemos os resumos e eu diria que oportunidades claras houve igual para os dois lados. O Santa Clara naquela parte final tem uma boa hipótese de fazer o 2-0, e depois ainda tem um remate de meia distância perigoso. O Sporting tem 2 lances pelo Gyökeres. Um é um cruzamento em que ele tenta um remate meio acrobático e a bola vai na direção do guarda-redes, é uma meia oportunidade, e depois aquele cabeceamento falhado, aí sim uma oportunidade clara. Mas o Sporting, com tanto caudal, cria muito menos, está a criar muito menos. Eu não sei se é só o efeito Amorim, claro que tudo isso há de pesar, tudo isso há de intranquilizar. Estas derrotas garantidamente vão colocar tudo um bocadinho em xeque, não vão colocar, acho eu, ainda em causa, até porque é muito cedo para, quer dizer, se há 2 semanas toda a gente, os adeptos, elogiavam a capacidade de estrutura do Sporting para estar sempre precavido para uma saída, já estava logo colmatado. O João Pereira, ok, era só no final da época e não agora, mas era alguém que estava a ser trabalhado para o efeito, portanto não pode, num par de dias, tudo ficar... A estrutura não está em causa, mas João Pereira não pode estar em causa? João Pereira pode estar em causa, pode, efetivamente pode, porque
Enfim, eu não acredito que... Mas lá está, estamos só a falar de uma amostra ainda. Claro que sim. Ainda é curto. Mas o próximo jogo também é bastante perigoso Com o e a Moreirense. seguir não é menos. Portanto, claro que o Sporting tem muito mais margem para cair em Bruges do que para cair em Moreira de Cónegos. Até porque há aqui o crescimento, sobretudo do Benfica. Não estamos a gravar na segunda de manhã, não sabemos qual vai ser o resultado do Porto, que também não passa um bom momento. Não deixa de ser curioso Sim. que os 2 primeiros da classificação, nesta altura, se perguntassem aos adeptos se os treinadores estariam capazes de... Eu acho que, não sei se a maioria diria que sim, né? No caso do Sporting e no caso do Porto. É verdade que o Benfica tem um jogo a menos, mas não deixa de ser curioso estarem os 2 um bocadinho aqui em xeque. Por isso, é um momento bastante atribulado para o João Pereira. O João Pereira precisa rapidamente ganhar jogos, porque eu não acredito que, por mais que seja uma estrutura pensada, estruturada, se Não tens resultados. não tens tem que ter resultados imediatos, tem que ter. E eu acho que mais do que isso, eu acho que a grande preocupação, visto do ponto de vista de um sportinguista, será a falta de sinais, a falta de, e como dizia o Maia há pouco, ele usou, qual é que foi a expressão? Não foi linguagem corporal, mas foi algo parecido. Foi, sim. É isso, esses sintomas. Nós aqui na nossa região, o Gonçalo, que até nem é sportinguista, mas que foi experimentar ver um jogo em Alvalade, foi lá neste jogo. Foi Foi levar a dama? a cara a metade Foi? a passear. A dama é do Sporting? Não, também não. Foram Foi passear à obrigada. capital Então e é que querias ir. Okay. foram passear à capital e foram ao estádio. Exatamente. E o Gonçalo estava a dizer que no fim do jogo, ao lado dele, muita gente a assobiar o João Pereira e a criticar o facto do João Pereira ter saído logo. Enfim, isso depois as pessoas também agarram-se. Mas esta coisa de se falar de que quem vem substituir alguém que tem grande sucesso só não precisa de estragar. Exato. Às vezes depois castra-te ideias próprias, não é? E nós vemos aqui as substituições são todas à Ruben Amorim, não é? Trocas centrais, sai o criativo, que é o Edwards, e mete o Arder como segundo avançado, embora disposicionado. A questão do meio campo, a entrada do Morita também. Portanto, há aqui muitos toques de Amorim, mas depois se a mensagem ou se a capacidade, porque não é o que tu dizes, Mas as é dinâmicas o que transmites. As dinâmicas são diferentes, mas eu também acho que pode haver aí outro não é propósito, mas ou seja, são consequência a dinâmica é consequência da falta de alguns jogadores. Deixa-me só trazer aqui dois pensamentos para discussão, que é os treinadores falam muitas vezes, e os jogadores também, desta questão de jogarem de 4 em 4 dias, de 3 em 3 dias, mas eu acho que o grande problema não é a distância entre os jogos, são as dificuldades entre as diferentes dificuldades que os desafios trazem. Porque repara, Claro. o Sporting jogou com o Estrela da Amadora, a seguir foi jogar com o City. Estamos a falar de um Estrela da Amadora que joga muito mais recuado, muito mais fechado, foi jogar com o City a seguir. Joga com o Braga, ok, não é uma equipa que tenha por hábito fechar-se em si mesma, mas depois vai jogar com o Amarante, depois vai jogar com o Arsenal, portanto volta a uma diferença de Sim. dinâmica absolutamente diferente, e recebe o Santa Clara, que apesar de ser a equipa sensação, fez depois de 1-0 aquilo que a equipa tem de fazer, Baixou. que é fechar, tem de baixar, e portanto isto traz alterações dinâmicas constantes, não é? Não é o jogar de 4 em 4 dias, é esta alteração constante Sim. de adaptação. Obviamente que poderão dizer as equipas estão preparadas, as equipas grandes estão preparadas para isto, mas o que eu quero dizer é que efetivamente os clubes não se podem esquecer que têm de ser cada vez mais parceiros, não é? Apesar de adversários em campo, para poderem aumentar a competitividade da Liga e eles não sentirem estas alterações dinâmicas. E depois, É um ótimo ponto que tocas. não é? dúvida. Pareceu-me, não Sim, sei. sim. Mas, Acho claramente que é um aspecto relevante e que muitas das vezes não está na cabeça dos adeptos, e até acrescento que para um jogador é sempre muito difícil mudares o chip de um Arsenal com quem não precisas de te motivar para enfrentares um Santa Clara, que é a sensação sem dúvida, mas é um clube que subiu de divisão e que obviamente, enfim, e que o trabalhou, Ruben Amorim não terá agora este problema, porque a Inglaterra jogou contra o Bodo Glimt para as competições europeias e a seguir enfrentou
o Everton, e por isso está... E atenção, o Santa Clara jogou muito coeso, um trabalho de equipa incrível, mas a verdade é isso, baixaram as linhas, eles próprios assumem, e sem problema nenhum. E era o que tinham que fazer. Exatamente, Sem é dúvida. inteligente. O que eu quero dizer é que, além desse chip mental, é também as próprias dinâmicas de jogo que se alteram, não tem como. E depois, parece-me que o Santa Clara fez uma coisa muito inteligente, que é, e eu ia perguntar-te sobre isto, dificultou o trabalho, o Sporting está a concentrar-se muito, está a concentrar muito o seu jogo ali no meio campo, não é? Há pouca lateralidade, também se calhar pelas características ou pelo que falamos aqui do Edwards, mas o Santa Clara conseguiu controlar bem isso e o Sporting teve dificuldades. E a minha pergunta é, o que é que pesa mais? É João Pereira e as dinâmicas diferentes que João Pereira traz, ou a falta do talento e criatividade do Pote? O que é que está a pesar mais neste Sporting, na tua opinião? Eu acho que... E Nuno Santos ainda, para a linha, para a e lateral. Nuno Santos, é verdade, mas aí eu acho que o Nuno Santos, com a fibra que ele tem, é uma fibra que é difícil agarrar ou equiparar, mas eu diria que neste Sporting eu começo a sentir uma ligeira quebra do Kenda. Não sei se é esporádica, mas é normal também que aconteça, porque é um miúdo que de repente está no estrelato, de repente é tema nacional por causa de joga ou não joga na seleção, e depois tem que se readaptar a uma nova realidade, e é normal que também tenha essas tais dores de crescimento. Mas eu acho que estamos a atravessar uma fase em que o Sporting está, em termos de processo de criação, muito dependente de Francisco Trincão. E as equipas adversárias, obviamente, cada vez mais se adaptam a isso. E o que eu vi muito pouco neste jogo foi jogo interior, capacidade entre linhas do Trincão, que é alguém que, historicamente, joga muito por fora, mas que o que estávamos a ver, e se calhar um dos grandes upgrades do Sporting para esta época, foi o posicionamento interior do Trincão, a capacidade de furar por dentro, e que não se tem visto tanto, que também é normal, porque havendo o Pote, as equipas têm que se multiplicar aqui a anular Gyökeres, que é um poço que tem que sempre ter dois à beira. Depois de anular Pote, que é um jogador muito específico também nesta capacidade, na condução curta, e o Trincão, que com uma condução mais cavalgante, mas que também tem conseguido muito êxito a nível do tal jogo interior que falei. Não havendo o Pote, não havendo um Edwards que se destaque e que seja rapidamente presa fácil para os adversários, depois torna o futebol um bocadinho mais previsível. E depois há um segundo ponto, que é, cai este plano A, entra um plano B, que não é uma mudança total de estrutura, mas é um Sporting com um Arder que leva a equipa naturalmente a cruzar mais, e o Sporting cruzou muito mais vezes neste jogo, mas nem por isso de uma forma muito, muito eficaz, porque lá está, quando uma linha defensiva está baixa e consegue jogar de frente para o jogo, eu lembro que o Pepe era exímio nos últimos anos a jogar desta maneira, o Santa Clara, não tendo as mesmas armas, mas com um Luís Rocha, desde logo um nome fabuloso, não é? Portanto, e também com Frederico Venâncio, são dois centrais que não são de passada e por isso têm que jogar mais baixos. Mas o facto de jogarem muito próximos do guarda-redes também... E um jogaço do central do Santa Clara também, que tem... Já tinha 38, 39, nem sei também. O Luís Rocha. Que idade é que tem? É esse. Está acabado como tu. Estou a brincar. Não Achas? está nada, está ótimo. Ele é mais velho ele que eu. está muito melhor que tu, Luís. Ele é mais velho que eu, mas tem A mais questão é cabelo, essa. mas eu acho que o cabelo dele deve ter meio batota, não sei. Mas a questão é essa, ele foi um jogaço. Foi um jogaço, porque ele joga baixo. Qualquer jogador que tenha mais dificuldade em velocidade, mas que é forte... Eu estou a dizer um jogaço tendo em conta a idade dele já. Sim. Lá está, é o Pepe, é o que estás a dizer. É isso. À escala aqui... E o Sporting teve muito esta dificuldade. Portanto, cruzou muitas vezes, mas normalmente de forma inconsequente, porque o Arder também não conseguiu ser essa segunda presença que incomodou e que encontrou espaço. É tal estatística dos cruzamentos que eu gostava que me fizessem chegar novamente. Qual é a taxa de conversão Ok. dos cruzamentos? Se me puderem fazer chegar isso. Pois eu sinto muita falta do Pedro Gonçalves. Acho que não só o que ele ajuda a construir, mas se forem olhar para os números dele, esta época ainda é de assistências e de golo, não é? Porque depois é um jogador que marca e que assiste. Portanto... Vai ser duro, vão ser dores de crescimento mesmo. O Maia há pouco
Ele está numa de tentar provocar, portanto nós já tivemos aqui alguns momentos de adivinhação, não é? Exato. De adivinhação, aquela questão do Ruben Amorim para o United, recentemente, qual é que foi a da semana passada? Que eu falei do Otávio e o Otávio no jogo a seguir, pumba, titular. Exato. E eu vou atrás, eu. E agora há esta questão, porque o Maia, assim que o Ruben Amorim saiu, ele logo queria trazer o assunto de o Sporting deixa de ser o favorito a ganhar o campeonato. Lembras-te disso? Pois foi. E eu, calma, que exagero, porque os jogadores... E agora, atenção, já não sei, acho que o Sporting ainda é o favorito, é o campeão, tem vantagem, mas o Porto, se ganhar hoje à noite contra o Casa Pia, volta a depender de si próprio, porque tinha deixado de ser assim quando perdeu na Luz. O Benfica depende de si próprio e até depende de si próprio para acabar agora a primeira volta em primeiro lugar. Portanto, pode reduzir até 2 pontos de desvantagem antes do... ou ainda sem se saber o que é que o Sporting vai fazer a seguir. Temos um campeonato a ficar cada vez mais quentinho. E o Sporting vai agora a Moreira de Cónegos e não é uma deslocação fácil, não é? O Moreirense, apesar de ter agora derrapado... O Schmidt caiu lá. O Vítor Bruno, os portistas queriam que ele caísse lá também. Portanto, João Pereira, cuidado, amigo. Não, cuidado. mas é um clube que tem por hábito fazer com que os grandes tropecem por lá. E depois ainda tem Bruges, Boa Vista. Não estou a ver isto bem? Estás? Sim. E Santa Clara para a Taça de Portugal, meus caros. Estava aqui a ver. Em casa, não é? Em casa. Em casa. Depois Gil Vicente e Benfica logo a seguir, portanto 29/12 vai ser espera-se aqui uma temporada difícil, uma fase difícil para o Sporting. Eu ia terminar precisamente com isso, que é se tu achas que o Sporting começa a perder algum favoritismo. Eu também não sou muito de lançar crises rápido, eu acho que sim, acho que lá está, esta os sinais fase são preocupantes. Os sinais são preocupantes, isso não há dúvida. Os sinais são preocupantes e sobretudo também por estas, eu acho, baixas, ou seja, pelo aquilo que não se está a conseguir fazer e pelas alternativas que parecem não estar a surgir. Sim. Mas vamos ver o que acontece. Mais alguma nota para o Sporting ou podemos avançar? Quinta-feira dou outra nota, logo se vê. Vamos ver. Mas está interessante, isto está tudo muito interessante. Fica picadinho, eu gosto, fica picadinho. Vamos avançar então para a primeira rubrica do dia. Hoje não há. Hoje atenção, ia acontecer o que acontece sempre, não é? O Renato ia perguntar, ia ser eu o primeiro, porque o Maia não está, mas quando o Maia está, isto vai dar sempre ao mesmo, portanto. Enfim. Ele está com uma confiança e vai-lhe acontecer o mesmo. Ele vai ter dores de crescimento. Eu vou ter 2 derrotas seguidas isto vai começar a tremer, por aqui não tarda nada. Vamos portanto, para os istos, não é? Vamos para os istos. Começamos com o isto sim ou isto não. Eu confundo às vezes. É o que tu quiseres. Então vamos para o isto sim hoje, pode ser? Isto sim. Mas eu acho que o Maia quer injetar já ali os seus 2 seguidos, não é? Aí tem 2. Tem então, 2. pois, claro está. Isto não podia deixar de ser o quê? Eu ter uma coisa preparada, ou eu tomar a iniciativa de alguma coisa e o Maia tentar mudar-me os planos. Então vamos, Maia, muda-me lá os planos. O meu isto sim vai para o Di Maria, que com aquele gesto simples de oferecer a camisola aos adeptos fez se calhar o ano daquela família, a forma como reagiu a família de forma genuína, deu para perceber que foi algo que receberam com grande carinho, e o Di Maria também num gesto de bastante, diria, empatia, deu a camisola àquela família. Sei que há um mercado paralelo das camisolas, os jogadores muitas vezes não querem dar a toda a gente porque percebem que nem toda a gente tem as melhores intenções com a camisola, depois vende, depois etc, mas ali percebeu-se que era algo genuíno e isto no futebol às vezes faz um bocadinho de falta, portanto gostei muito de ver esse gesto. O meu isto não vai para os adeptos do Vizela, que por toda a razão que tenham para estarem insatisfeitos com a equipa, com a gestão do clube, por verem o clube parar em mãos de pessoas que se calhar não confiam tanto ou que não acreditam tanto. A verdade é que o clube está a ser gerido por alguém que os legitimou para isso, e agredir o autocarro ou atirar pedras a um autocarro depois do jogo com o Alverca não é a melhor forma de dignificar o clube, de estar nas páginas dos jornais pelas piores razões e nos títulos online. Portanto, aos adeptos do Vizela este cartão amarelo, porque a altura não é a melhor, é verdade, muitos estarão feridos no orgulho pelo que está a acontecer com o clube, numa fase muito conturbada, mas nada legitima a agressão a jogadores, ainda que involuntária, e ao autocarro da equipe. Portanto, espero que o Vizela rapidamente se reencontre, se reerga e que encha de orgulho os seus adeptos
que mancharam aqui um bocadinho a página do clube com esta agressão ao autocarro e aos jogadores com pedras na saída do jogo com o Albeck. Bem, não vou deixar nota para o isto não do Maia, mas vou deixar nota para o isto sim. Não vou deixar nota porque acho que não há nada a dizer, não é? Nada a dizer. No isto sim, eu vi as imagens e é comovente. A rapariga, né, agarra-se à camisola, mas o pai a chorar pela felicidade da filha. Eu hoje estou super sensível com estas vitórias todas e com estas derrotas todas, mas fiquei comovida também. E é uma coisa que lá está, um jogador não custa, não é? Um jogador como o Di Maria não custa nada. Luís, surpreende-me com o teu... Fiz asneiras. Ai, agora não consigo sair daqui. Eu não sei que ele está a jogar Sims no iPad enquanto está aqui. Olha, ora bem, o meu isto sim, eu queria escrever bem, vou fazer de cabeça. O meu isto sim é o Liverpool, que está a surpreender tudo e todos. Pelo menos a mim está-me a surpreender muito. Não achava que o impacto de Arne Slot seria tão brutal no início. Ainda não ganhou nada. Não sei se vai ganhar alguma coisa, mas candidata-se claramente a ganhar tudo. Ganha... Sobretudo pelo City, também. Também, mas na Champions vê-se que não é por acaso. Esta semana faz uma semana perfeita em que ganha o Real Madrid e depois ganha o City. Se calhar aos dois maiores clubes do mundo atualmente. Não maiores clubes, não. Aos dois melhores. Às duas melhores equipas do mundo. Parece fácil quase, não é? Parece fácil. Essa frase dita assim, ganhou o e Real não Madrid. é com um investimento megalómano, ou seja, ele está a reaproveitar também muitos jogadores que já estavam da era Klopp, desde logo Gakpo, o Szoboszlai, McAllister, Darwin, Luís Dias, etc. Com o Salah, que continua a ser a estrela da companhia. Grande época do Liverpool, lidera a Champions, lidera com 9 pontos de avanço a Premier League. Estamos em dezembro, estamos a começar dezembro e tiro o chapéu, totalmente. Não podia ter feito melhor, acho eu, até agora. Portanto, mas olha, espetacular. Exato. 6. Gostei. Diz Guardiola. Eu gosto, sabes que é assim, acho que não estão desrespeita. Vivos, mostra que estão vivos. Sim, não desrespeita ninguém. E também não se fica, não é? Pronto, está numa modo baixo como nunca vimos Guardiola, está muito humano, mas não há uma picardia que seja de todo negativa. Uma respostinha. Então Faz lembrar aquela do Mourinho de como é que é? Won 3 Premier League alone, more than the other 19 eu senti ali um Mourinho em Guardiola. Sim, Mourinho sim. é Vamos para o isto não. Luís. O meu isto não é aquela equipa que eu já aqui esta época disse que considerava que era a equipa que estava a jogar melhor no mundo. Então. E está numa queda livre, cuidado. Portanto, estou a falar do Barcelona, que deu aquele amasso. Queda livre, assim, logo? Não é queda livre. Nas últimas 3 jornadas do campeonato fez 1 ponto. Exato, estamos aqui a falar do Sporting com dores de crescimento, não é? Exato. Agora já voltou o Lamine Yamal. Ok, tem aqui pelo meio a vitória tranquila contra o Brest na Champions, mas, meus senhores, não estou surpreendido. Só que perdeu na Real Sociedade, perdeu ou empatou em Vigo, não é por aí além. A derrota em casa agora contra o Las Palmas e grande Fábio Silva. Olha, vês? E toda a gente a dizer Las Palmas, foi para Las Palmas. Olha. Atenção, e agora... Nós às vezes olhamos para o nome e para os títulos das equipas e tecemos logo uma avaliação sem saber muito mais. É verdade. Não é? O Barcelona sujeita-se, caso o Real Madrid ganhe o jogo em atraso, sujeita-se a perder o primeiro lugar no campeonato. E eu há 2 ou 3 semanas diria que isto era impensável. Vai agora a 3 saídas seguidas, Mallorca, Real Betis e depois Borussia Dortmund. Portanto, vamos ver como é que a equipa de Hansi Flick contorna isto. Também está animada aqui os 3 primeiros da tabela, 34, 33 e 32. Barcelona, Real Madrid, Atlético, Bilbao ali com 26, Vila Real com 26, Mallorca com 24. Portanto, está aqui. Está bonito. Está animadito. Está bonito. É isto que nós gostamos. Estás pronto para assumir uma tarefa que não é tua? Estou. Mete aí que eu já então, vou dizer. Pedro Maia, já foste. Olha, radar.
Luís, Ora bem, Toma o desde lugar logo a tarefa é minha também, mas pronto, como o Pedro Maia abraçou como sua, mas nós na altura, quando falámos de criar o olho ao radar, vamos lavar a roupa suja, é meus isso que ele agora não senhores. está aqui também posso dizer, que na altura nós dissemos, opá, tu fazes, o Maia normalmente narra jogos para a Sport TV e por isso vê muito futebol nacional, e eu, como narro às vezes jogos para a DAZN, vejo mais jogos internacionais. Atenção que a Sport TV também tem Liga dos Campeões. Também tem, é verdade. E Libertadores. É verdade, mas pronto, eu, como o Maia vai fazendo e tem uma lista grande, eu também, sim senhor, olha, vou fazer hoje e talvez daqui a meio ano, pronto, vou falar de um jogador que a maioria das pessoas provavelmente estará a par. Desculpa, tens de o inscrever em corridas. Sabe, inscreves. Exato, vai correr que eu quero fazer um olho ao radar. Há aqui um jogador que, eu não vou falar de jogadores absolutamente desconhecidos, mas este jogador é um jogador que me chama muita atenção, está a fazer uma época diabólica, está a ser associado já ao Liverpool, curiosamente, vai provavelmente render uma batelada de dinheiro na linha de avançados recentes do Eintracht Frankfurt. Quem é que eu falo? Omar Marmoush. Conheces? Não Perfeito. tenho visto Perfeito, era legal. isso. Eu só queria que alguém não conhecesse. Peço perdão. O Marmoush. Estou mais ali para o Brasil. Omar Marmoush é um jogador egípcio que eu lembro-me perfeitamente de há 1 ano e meio estar a fazer um jogo. Ele estava no Wolfsburgo, era suplente do Wolfsburgo. E lembro-me de estar a fazer um jogo em que o Wolfsburgo está a ganhar em casa do Bochum, tipo 3-0, e ele entra ao intervalo, um jogo totalmente na boa, e o treinador tira-o passado 15 minutos, porque ele estava a ser tão mau que ele tirou, e até foi o Val Schmidt que depois o substituiu. Lembras-te do Val Schmidt, que esteve no Benfica? Sim, mas isso eu não me lembro. Inédito. E depois Achei que me lembraria de uma situação dessas. Não, assim. porque foi num Bochum Wolfsburgo. Sim, mas Esses são não. jogos que eu faço. Portanto, e eu na altura achei mesmo, pá, coitado do rapaz, porque uma coisa era o clube precisar de virar o jogo. A Sim. equipa precisa... E Agora, mesmo assim, dói. aquilo é isso. Agora ainda dói mais, porque está num passeio. Era um bom jogo para ele marcar. Bem, péssimo. O que é que acontece ao Marmoush desde aí? O Marmoush sai a custo zero para o Eintracht Frankfurt e faz uma grande época no ano passado. Faz 41 jogos, 17 golos. Portanto, eu já o ano passado pensei, olha, este Marmoush nunca diria que ele desse tanto. 17 golos. Este ano, nós estamos a começar dezembro e ele já tem 17 golos. E ainda tem 11 assistências. Isto no basquetebol era um duplo-duplo. Desculpa, disseste uma idade e eu é que. Não distraí? disse, tem 25 anos. É egípcio. Atualmente é o segundo melhor egípcio da história, do momento, vá, a seguir ao Salah. Mas é um jogador que vai à seleção com regularidade e tem marcado golos a pontapé. Ele na Bundesliga só não é o melhor marcador porque há um tal de Harry Kane. Pois era isso que eu ia dizer, é que ele está na Bundesliga, não é? Não está. É isso, mas está um gol do Harry Kane. Ele tem 12 jogos, 13 golos e 7 assistências. Porque ele é o avançado, ou é um dos avançados, mas ainda é o homem que marca os cantos, marca os livres, cruza as bolas para a área. Portanto, ele é o faz-tudo desta equipa. E na Liga Europa, que foi, eu estive a fazer o jogo dele esta semana, também voltou a marcar, marcou e assistiu no jogo contra o Midtjylland. Portanto, atenção a este homem, Omar Marmoush, na sequência de jogadores como, ajudem-me lá, do Eintracht Frankfurt, avançados, o André Silva marcou lá muitos golos, o Jovic, que marcou lá muitos golos. Eu não te vou ajudar, eu demito-me dessa função, peço perdão. Estou-me Não a sou. escapar. Falta aqui o Renato também. Vaz também lá esteve, mas acho que não marcou assim tantos. Mas o Eintracht tem tido grandes avançados. Adiante, era o meu radar ligado esta semana. Muito bem. Omar Marmoush. Fiquei curiosa. Vou ver. Vamos seguir? Vamos para a última. Vamos chegar à última neste episódio e vamos para o Football is Life. Football is life! Então, ontem à noite estava a rever o que é que ia trazer aqui para o Football is Life e posso-vos dizer que comecei logo a chorar. Portanto, vou tentar não chorar meu hoje. Deus! Não, mas acho que é porque estou cansada também. É uma história que eu já partilhei nas minhas redes há uns tempos e acho que hoje falamos do Botafogo e acho que era bonito trazer. Tu sabes que no Brasil há um dia do goleiro, há um dia do guarda-redes no Brasil e esse dia é em homenagem a um guarda-redes chamado Manga. O Manga foi guarda-redes do Botafogo
foi um guarda-redes que foi à seleção, e eu agora não tenho aqui muito presente comigo, mas eu acho que foi ele que não conseguiu defender um gol do Eusébio no Mundial. Ok, já muito antigo. Muito antigo. Sim, estamos a falar, o Manga tem 87 anos, mas era um guarda-redes desses tempos também, um pouco de glória do Botafogo. Portanto, é um homem que em si encerra histórias com algumas lendas do futebol mundial. E ele era muito conhecido, porquê? Porque ele não usava luvas. Ok. Estamos a falar de um tempo em que as bolas ainda eram De couro, não é? couro, em que os terrenos eram muito difíceis, e eu lembro Pelados. de ele contar que raspava a mão na areia para a bola não lhe fugir, não lhe escapar entre os dedos. É um homem que tem... ele passou no Barcelona. Já estou na ficha dele. Passou no Barcelona. É uma figuraça. Não passou? No Barcelona do Equador. Pois foi, tens razão. Estava a olhar aqui para a ficha. É o Barcelona, amigo. É o Barcelona. Não, Vale tudo, desculpem, vale passou tudo. no Nacional, no Internacional, no Operário, no Grêmio, e depois lá está, no Barcelona dos pobres. Em 80-82, posso dizer isto, acho que ninguém fica ofendido. Mas o que é que é para mim muito especial aqui? É que ele faz esta carreira inacreditável, passando pela seleção também. É verdade. Ele joga um Mundial e é no tal jogo contra Portugal. É. No Mundial de 66. E o que eu queria que vocês pensassem é, imaginem as histórias que este homem não tem. É como se nós quiséssemos saber coisas que só ele pode contar, que partilhou aquele balneário, e que quando ele morrer, vão com ele. Percebem? Porque é impossível nós, por isso é que eu gosto tanto de contar histórias, porque há coisas que é impossível tu contares tudo. E o que é que acontece? Ele tem este passado glorioso, e à semelhança de muitos jogadores daquela época, acabou muito na miséria. Então em 2020 ele estava fora do Brasil, não sei precisar onde, Uruguai, exatamente. Ele estava no Uruguai, recuperava de uma cirurgia na próstata e em sérias dificuldades monetárias. E um jornalista brasileiro foi entrevistá-lo e percebeu isto, e criaram uma vaquinha. No Brasil chama-se uma vaquinha, portanto arrecadaram dinheiro para o trazer de volta para o Brasil. E ele foi para o Retiro dos Artistas no Brasil. E na altura o diretor do Retiro dos Artistas dizia que era ter um património nacional, era cuidar do património nacional. E quando eu fui ver um jogo do Botafogo, eu estava a descer pelo elevador e ouvi um burburinho muito grande. Eu andava a ler até a biografia do Garrincha, portanto aquela era dourada do Botafogo, e eu vi um burburinho, portanto estava muito sensível ali para trás e vi o Manga. Imaginem eu a andar a ver histórias e vejo o Manga, aquela figuraça, sempre de mão dada com a mulher dele, que é Cecília, não sei se é do Uruguai também, sei que não é brasileira, e a senhora vai sempre assim a cuidar dele, e ele já muito frágil, já 80 e muitos anos, era no dia do goleiro precisamente, eles fizeram uma homenagem no estádio, e estava toda a gente a tirar fotografias, e aquilo comoveu-me tanto porque foi ver toda a fragilidade, aquilo foi um ídolo para tanta gente, ele foi um ídolo para tanta gente, e de repente ficou completamente esquecido na história, completamente esquecido. Imaginem o que é vocês serem adorados, não é? E de repente ninguém se lembra de vocês e estão na miséria. E o Botafogo foi buscá-lo, e nessa noite toda a gente a tirar fotografias, e eu fui ter com a Cecília, com a esposa, e disse: estão muito cansados, não estão? Porque imaginem, 80 e muitos anos já ali, os jogos tardíssimos no Brasil. E ela: não, nós estamos com um sotaque assim, muito felizes porque o Botafogo ganhou, estamos muito felizes, muito felizes. E disse-me: quer tirar uma fotografia? E eu assim: ai não, deixa estar, não quero amassar. Não, tira uma fotografia. Eu assim comovida, ela a ver-me comovida: não, tira uma fotografia. Olha, e na loja tem uma camisola que é a camisola do Manga, é a camisola dele. Mas vocês tinham de ver a forma, eles são casados há muitos anos, a forma como aquela mulher falava dele e segurava nas coisas dele enquanto ele tirava a fotografia, e depois dava a mão, absolutamente maravilhoso. E agora, Márcia vai chorar. Não vou nada, estou-me a controlar. E agora o Manga está com um problema de saúde outra vez. Eu acho que ele está com cancro e está, portanto, não viu esta vitória do Botafogo pessoalmente, mas já não está no Retiro dos Artistas, está num apartamento, julgo, do presidente do Botafogo mesmo, não do Textor, do presidente do Botafogo. E falou agora, veio dar esta força para o Botafogo, e para mim foi mesmo emocionante, porque
esta vitória da Libertadores é uma vitória, ou seja, ver que o Manga ainda pode assistir a esta vitória do Botafogo na Libertadores é muito bonito, e portanto para mim vai este Football is Life, como o futebol consegue fazer esquecer os seus heróis e resgatá-los, e fica aqui, vão procurar a história do Manga, porque é mesmo muito bonito e vale a pena. E termina assim este... Tenho de beber água e respirar um bocadinho. Muito bom, boa história. E termina assim esta história meio entalada. Há tema do dia hoje, não vi qual era. Qual é o tema do dia, sabes? Desta segunda-feira. A partir é o Manchester City, já deve estar no ar. Spoiler. Mas eu quero dizer uma coisa. Diz. Amigos, ouçam bem isto. Vem aí o podcast do ano. Tum-tum. É só isto que eu quero dizer. Tum-tum. Para a semana eu trago novidades. Mas vem aí o podcast do ano. E com esta revelação, semi-revelação, com este quase spoiler, despedimos-nos hoje. Obrigada por nos ouvirem. Deixem os vossos comentários, as vossas sugestões de temas, os vossos puxões de orelhas simpáticos, sejam amorosos, faz favor. E é isso. E vemo-nos para a semana. Até lá. Situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados, de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.